Muito bem, seus sacos de cocô. Vamos descobrir qual é a verdadeira história da Terra. Muito bem, vocês foram criados com a competição de Deus com coisa ruim. O coisa ruim que se concentrou em força e mais força. Deus estava tentando criar um mundo normal, mas as criaturas dele sempre seriam erradas. E acabou que o coisa ruim queria tomar o trono de Deus, que todo mundo sabe pela Bíblia, né? Então, ele tava tentando tomar o trono de Deus, o coisa ruim tava tentando catar o trono de Deus, que todo mundo já sabe que tá na Bíblia, só procurar lá. E vocês foram criados no meio dessa competição. Depois de um tempo de começar a criar as criaturas, o coisa ruim queria catar o trono de Deus, achando que as criaturas iam sair melhor e ele podia governar, mas o trono ia pela linhagem de sangue. E Deus era filho de outro Deus, que esse Deus era filho de outro Deus, e continuou assim. E ninguém sabe dessa história porque eu sou um desses da linhagem. E o único problema é que eu não consigo controlar meus poderes. Meus poderes ficam fracos toda vez que eu uso um pouco para proteger todo mundo que está em volta. E o único problema é que, sendo um corpo humano também, é que tudo que eu faço me deixa muito cansado e dolorido. E se eu sonho que eu me machuco, eu acordo machucado. Se eu recebo ataques de fogo no meu sonho, eu acordo queimado também. Esses troços assim, tipo, todo mundo fala que é viagem espiritual, esses negócios, é também. Agora vamos contar um pouco de verdade. Voltando à história do trono. Ele queria catar, ou coisa ruim, queria catar o trono de Deus. Aí depois que ele foi lá, eles começaram a brigar, falando que ia treinar mais um pouco junto. Aí Deus aceitou. Depois que ele aceitou, ele foi treinar e fizeram um planeta. Vocês já sabem qual é. Marte. Vocês acharam que era Terra, né? Beleza, Marte não é igual à Terra. Ele é a Terra de um tempo passado. Lá, eles já estavam aproveitando o tempo de criação, que as criaturas ainda não estavam dando certo, aproveitou para um treinamento, mas de coisa ruim tinha outros pensamentos. Ele queria aproveitar para tentar matar Deus. Mas ele não conseguiu e foi selado em um corpo. Deus não sabia se os corpos humanos de antigamente não servia. Ele prendeu no próprio corpo. Mas Deus já tinha um temperamento meio descontrolado. Ele podia ser meio nervoso de vez em quando. Então, enquanto isso, ele foi criando mais criaturas. Mas a raiva do coisa ruim contra Deus afetava na raiva de Deus também. E ainda nos poderes. Tudo que ele ficava com raiva apodrecia na hora ou morria. Então, ele teve a brilhante ideia de virar o mundo. Mas quem ia ficar no trono? Ele escolheu uma pessoa de confiança. Uma garota que ficava lá perto do trono. Transformou ela nele um pouco por um enquanto, até dar tempo dele sair. Ele se transformou em um humano, mas descobriu que além de ter selado coisa ruim no corpo, ele foi amaldiçoado a reencarnar toda vez que morresse. Então, toda vez que ele morria, ele brigava, ele tinha que sair e brigar com coisa ruim de novo. Porque o selo ficava mais fraco toda vez que ele controlava os poderes. Então, aí depois que deu um tempo, o mundo que ele tinha criado, que era Marte, ele foi
e brigou lá de novo, só que a briga foi mais intensa e destruiu o planeta. E pensando rápido, ele foi e criou um clone. Teve que ser mais perto para continuar no mesmo estilo de vida. Só que o mundo de Marte foi totalmente queimado. Sobrou só aquela terra vermelha que fica para construções que vocês veem por aí. Sei lá, quem for pobre sabe quem que tem essas terras vermelhas misturadas com a areia e esses negócios. Então, no meio dessa criação, ele esqueceu de criar algumas criaturas. Tipo o dragão. O dragão existia. Era tipo esses dinossauros que a gente via, só que podia voar. Era uma mistura de pterodátilo, tiranossauro, aqueles peixes, aqueles lá que gostavam de comer peixe. Várias criaturas foram acrescentadas por causa dos pensamentos aleatórios. Aí, já que estava no meio de uma briga, criou várias criaturas que podem destruir outras. E no meio do caminho, a briga parou de novo do mesmo jeito que terminou da última vez. Selamento. Coisa ruim foi selado de novo em um corpo. E Deus se mudou pro novo mundo. E a outra pessoa ainda lá, no trono. Aí no mundo novo criado, tava sem humanos. Então ele teve a brilhante ideia de criar mais humanos. E para manter a vida deles por mais tempo, cada humano podia viver até 4.000 ou 3.000 anos. Só que tava dando tudo errado. Os bichos pareciam tudo macaco, uns peludos. Não conseguia andar, não conseguia se comunicar direito. Aí foi e criou Adão. Não tem esse negócio de religião e evolução. Tudo é a mesma coisa. Aí criou Adão. Ele era um cara solitário, deixou lá no canto, peladão, para ver se ele começava a criar as suas próprias roupas. Só usou uma folha, pronto. Pegava a folha e se tampava porque ficava com vergonha de Deus lá encarando ele. Aí tentou criar uma menina, mas não conseguiu. Toda vez errava. Aí tentou usar o próprio sangue, material, costela, esses ossos assim, para fazer a Eva. Aí quando fez a Eva, uma das tentativas de criar uma menina ficou com inveja da Eva porque ela saiu certa. E tentou fazer ela perder tempo de vida. De uma árvore, a árvore da vida, ela tem esse nome. Mas era porque ela controlava o tempo de vida das pessoas. Deus, ele morria, mas a vida dele prolongava por muito tempo. Então, para ele ter mais tempo de energia, ele transformava a própria vida em energia para poder lutar da próxima vez. Então, tinha uma fruta que aumentava 2 vezes mais o poder espiritual e diminuía o tempo de vida. Mas com humanos funcionava ao contrário, diminuía tudinho mesmo. E de 3.000 pulou para 100. E de 100 foi diminuindo esses tempos. 13 foi de 100 nesses tempos de agora. Antes era 300, 200, 500. Mas agora aumentou, baixou para 40, 80. As pessoas não vivem mais do que 80 esses tempos. Então, depois desse tempo de criação, aí veio Jesus. Quando as pessoas estavam com meio de criação de vida 200 e 300, as pessoas não queriam aceitar que foram criados por alguém que era humano. Aí ficaram com raiva dele porque ele falava que era Deus e filho de um Deus. Aí todo mundo ficava com raiva, falando que era mentira, e foram lá e mataram ele. Não deixaram ele só na cruz, mataram ele. E toda vez que ele matava, ele saía do próprio corpo e virava espiritual de novo. Aí depois de um tempo, nascia de novo e de novo. Aí tudo isso fica se repetindo,
Porque o mundo tá ficando cada vez mais corrompido. Antes não tinha esse negócio de temos armas para se proteger de armas. Não, vocês estão criando armas para matar mais pessoas. As armas não protegem ninguém. Ou você mata a pessoa que está te atacando, ou você mata ou a outra pessoa te mata. E o negócio disso tudo é que sou eu. O troço do criador sou eu. Talvez. Eu também não sei. Então, para vocês aí, é só vocês pararem de brigar. Tenta viver em equilíbrio, porque esse negócio tá ficando irritante. Meu coração dói. Tem vezes que dói pra caramba por saber que o que eu tava tentando criar tanto, mas tanto, ficou tão ruim. Vocês tinham tanto tempo de vida e estragou tudo por causa de inveja. Depois ficaram cobiçando as pessoas, se matando, roubando e corrompendo a mente dos mais jovens. E isso está deixando cada vez mais raiva. Então, parem de matar, roubar e cobiçar e corromper a mente dos mais jovens. Adeus.